Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Falar sobre paternidade é falar sobre o desempenho de um dos papéis mais importantes para o equilíbrio da nossa sociedade. Esse equilíbrio é conquistado como círculos concêntricos. Imagine o exemplo de uma pedra caindo no meio de um lago e formando ondas de círculos concêntricos que vão se expandindo. Portanto, o equilíbrio a que me refiro, ele é conquistado na sociedade a partir do indivíduo que exerce de maneira digna e honrosa esse importante papel da paternidade. E aí, então, quando esse importante papel é exercido de modo honroso, ele passa a alcançar com a sua honra devida as famílias, a igreja, a escola e tantas outras instituições que compõem o nosso dia a dia, a fim de construir uma história repleta de dignidade nessa importante figura, nesse importante desempenho do papel paterno. Quando nós falamos aqui em papéis, eu não me refiro de forma alguma de modo pejorativo ao exercício desta função paterna, como algo repleto de uma representatividade que não possui nenhum tipo de lastro essencial. Mas aqui eu me refiro a um importante papel social que se desenvolve de forma cíclica, que é exercido ou que é aprendido a partir de uma origem, uma vez exercitado com vistas a esta origem, então ele passa a ser respeitado por aqueles que estão ao seu redor, são adotados por outros, são aprendidos pelas gerações que se seguem,
são exercitados e então são transmitidos como um rico legado. E é nesse contexto que hoje eu gostaria de convidá-los a lançar um olhar todo especial à figura de Deus como Pai. E a partir disso, prestarmos bastante atenção naquilo que nós, pais, podemos aprender de mais essencial, puro, cristalino e verdadeiro sobre o desempenho desse papel. Mas a minha palavra não é apenas para nós, pais. Também é uma palavra para as nossas famílias, que estão ao nosso redor e que participam deste importante desempenho de papéis como pais de família. Também é um convite para as nossas famílias e até para toda a sociedade, que devem enxergar a seriedade do exercício pleno desse papel para que os valores pertinentes ao exercício desta função possa nutrir as nossas gerações de ideais paternos à luz da nossa rica orientação de fé. E nenhum outro compêndio da história da humanidade, seja ele filosófico, histórico ou de qualquer outra proporção, ou então disciplina, nós encontraremos discursos mais genuínos a respeito do desempenho do papel paterno que nas Sagradas Escrituras. E é assim que nós iremos a ela, a partir de um texto muito conhecido. Feita uma pesquisa recente sobre os textos mais queridos da Palavra de Deus, a parábola do filho pródigo figura entre um desses textos mais lidos, meditados e, enfim, queridos de todas as pessoas. A parábola do filho pródigo, ela é uma das parábolas mais longas e detalhadas proclamadas por Jesus. É um texto extremamente rico e que possui em si inúmeras lições a serem extraídas. Nós podemos, por exemplo, ler essa parábola e nos concentrar diretamente na figura do filho pródigo, como um exemplo de arrependimento sincero. Já ouvi muitos sermões dessa mesma parábola falando sobre o irmão mais velho, aquele que, ao final da parábola, se revolta com as atitudes do pai diante do arrependimento do filho pródigo. E em muitas ocasiões que ouvi sermões a respeito do filho mais velho, vi então sendo ilustrada toda a impiedade e hipocrisia, preconceito e indiferença, especialmente como exemplo dos fariseus na Bíblia, para com os pecadores arrependidos. E também já ouvi muitos sermões a respeito do Pai, o Pai amoroso, aquele que realmente retrata Deus, o Pai ansioso por perdoar o seu filho pródigo. Deus aqui como um Pai amoroso e também ansioso em perdoar o pecador e desejoso de ver a sua volta em arrependimento. Olhar para a parábola do filho pródigo, segundo a perspectiva do Pai amoroso, é ver no rosto de Deus um sorriso pleno de alegria por aqueles que se arrependem e retornam amorosamente também aos seus braços do nosso Pai. Portanto, eu quero convidar a todos que agora voltem os seus olhares para a figura do Pai e as qualidades que ele apresenta nessa parábola como um Pai amoroso. Então é sobre a figura desse homem exemplar, que aqui é o modelo especialíssimo
para se referir a Deus, que eu quero então me concentrar e convidá-los a prestar bastante atenção às reações do Pai diante de cada momento relatado por essa parábola. Muito bem. O filho pródigo, como nós podemos entender de uma maneira muito clara, com riqueza de detalhes, ele rompe com a sua família, rompe com a sua comunidade, ele desonra tanto ao próprio pai quanto à comunidade que ele vivia, rompe com as tradições do povo de Deus, nós estamos aqui falando do povo hebreu, rompe com doutrinas preciosas, portanto, rompe com todo um sistema religioso, todo um sistema de crenças, e por fim ele rompe um importante mandamento de Deus que ordena que os filhos devem honrar pai e mãe. Então, para vocês terem uma ideia, a própria comunidade, ao saber que aquele filho estava desonrando o seu pai com as suas atitudes, poderia inclusive julgá-lo como réu de morte. Daí a expressão do pai, quando o filho é recuperado, ele diz ali: este meu filho estava morto e agora ele vive. Agora ele está vivo novamente. Houve arrependimento, houve perdão, houve restituição em nome de um arrependimento e perdão. Agora nós temos também, na mesma parábola, a figura do filho mais velho, que expressa uma arrogância amarga, uma arrogância até falaciosa, que exige do pai uma dose de repreensão descabida para o momento diante de alguém que estava se apresentando em pleno arrependimento. O pai não aceita, obviamente, essa situação, mas também, por outro lado, ele não repreende o filho mais velho. Ele amorosamente demonstra um igual cuidado para com o filho mais velho em seus equívocos e sua arrogância, tanto quanto para o filho mais novo. Mas quais então são os traços de personalidade deste pai diante desta situação? E como ele age? Veja, eu quero que você perceba que essa parábola, ela tem uma transpiração toda própria. Você consegue perceber neste texto que o pai da parábola, ele era um homem respeitado, não apenas pela sua família, mas por toda a sua comunidade. Ele era um homem trabalhador, alguém que trabalhava de sol a sol para prover e trazer bem-estar à sua família. Era um homem admirado. Nós percebemos que o pai desta parábola não cita o seu nome, cita apenas a expressão pai. Ele era um eixo de estabilidade para a família. Era um homem que zelava pela educação dos seus filhos. Era alguém atento às tradições do seu povo e que tinha prazer em seguir os preceitos da lei de Deus. Cuidava de reproduzir com excelência a vontade do Senhor e a própria imagem paterna de Deus dentro do seu lar. Era um homem que não mostrava favoritismo entre um filho e outro. Era alguém que amava de um modo justo, de um modo equilibrado a todos. Era um homem repleto de longanimidade, portanto, era um homem paciente. Era alguém pleno de esperança e, sobretudo, era alguém que confiava que o seu investimento em justiça e retidão na vida dos seus filhos jamais seria um investimento perdido. O pai, na parábola, foi um homem que soube entender
um dito proverbial conhecido de muitos e perpetuado pela palavra de Deus, que dizia assim, ou que diz assim: há tempo de abraçar e há tempo de largar. O pai foi um homem que soube semear em amor e justiça. E no seu devido tempo, Deus permitiu que ele colhesse vida, transformação, arrependimento, retorno às origens e alegria de uma vida nova que ele havia então semeado com tanto carinho. Aquele homem conseguiu reverter um ambiente de morte e tornou-se patrocinador da vida através do pleno exercício do perdão. E é interessante que esse pai, apesar de todos os direitos que ele tinha, ele não se escondeu atrás de um orgulho tolo. Mas quando ele percebeu o sinal da vinda do seu filho, a quem ele esperou ansiosamente pelo retorno, vindo ao longe, ele correu, ele tomou iniciativa de ir ao encontro deste rapaz, o abraçou, como se naquele ato de abraço ele estivesse trazendo de volta a vida daquele menino, daquele rapaz ao seu coração. Veja que coisa profunda e maravilhosa. Naquele momento em que ele abraça, que ele traz de volta o seu filho perdido ao seu coração, ele volta a lhe dar cobertura, muito bem simbolizado pelo pedido ágil que aquele homem faz aos servos para que coloquem sobre o rapaz, agora arrependido e reintegrado ao lar, vestes novas. Então ali, com aquele ato, aquele homem traz de volta aquele rapaz ao coração. Ele dá cobertura, ele renova o seu cuidado, ele santifica novamente o seu filho. Na sequência, ele pede que coloquem um anel no seu dedo. Anel, meus irmãos, desde aquele tempo era símbolo de aliança, mostrando que a aliança que ele havia feito um dia com o seu filho jamais havia sido quebrada. Uma aliança que, da parte dele como pai, era incorruptível e como ouro jamais havia perdido seu brilho próprio. Aquele anel estava ali pronto, esperando a volta daquele rapaz arrependido para que ele voltasse às mãos daquele menino, daquele rapaz, que era o seu devido lugar, mostrando agora de modo reluzente a vitória do amor do Pai e uma aliança inquebrável, que é fonte sustentadora do seu amor. Também, aquele pai pede que os seus servos imediatamente coloquem sandálias novas nos seus pés. Naquele tempo, não eram todas as pessoas que tinham o privilégio de calçar sandálias. Os escravos de uma casa, os empregados, os servos de uma casa, eles andavam descalços. Usar sandálias era uma simbologia rica de que aquele menino, ele tinha uma herança garantida da parte do seu pai. Ele era herdeiro de tudo aquilo que seu pai tinha. Interessante, aquele que havia sido pródigo e pediu os bens que eram a parte que lhe cabem, é de se esperar que em justiça o pai não devesse mais nada a ele. Mas ao colocar sandálias nos seus pés, aquele homem está transmitindo àquele rapaz que ele ainda tinha parte na herança do pai. E por fim, aquele homem pede para que matem um novilho e todos transbordantes de alegria, em plena comunhão,
celebram aquele momento nobre. Muito bem, meus irmãos. Qual é a aplicação de tudo isso para nós? Eu iniciei a nossa reflexão hoje afirmando que os papéis sociais, eles se desenvolvem de forma cíclica. Eles possuem uma origem, eles são respeitados, são adotados, são aprendidos, são exercitados e depois eles são transmitidos. Portanto, hoje, Dia dos Pais, é um dia importante de lembrar daquilo que deve nos inspirar como pais e, ao mesmo tempo, nutrir os nossos laços familiares na ordem exata estabelecida por Deus, alimentando a sociedade e as gerações que nos sucedem com um rico legado de estabilidade, de amor e de justiça, tão bem percebido na vida do pai dessa grande parábola do Evangelho de Lucas, capítulo 15. O nosso modelo maior e original de paternidade seja ninguém menos que o próprio Deus. Porque ao tomarmos o nosso Deus e Pai como modelo supremo de paternidade, nós teremos diante de nós o grande desafio, mas também o grande suporte de nos tornarmos um eixo de estabilidade para a nossa família. Você, pai cristão, pode conseguir em Deus não apenas um modelo, mas forças e sabedoria suficiente para ser um eixo de estabilidade para a sua família. Um pai, segundo o modelo de Deus, é aquele que zela pela educação dos seus filhos, não apenas pela educação formal, mas a educação dos filhos na palavra de Deus. Essa é a melhor educação que nós podemos dar aos nossos filhos. Um pai, segundo o modelo do próprio Deus, é aquele que faz questão de seguir os preceitos da lei em cada detalhe, não se desviando dela nem para a direita e nem para a esquerda, porque sabe que ao fazer isso, prosperará em todo o seu caminho. E não apenas ele prosperará, sua família prosperará. As pessoas que o enxergam como pai na sociedade terão então ali uma fonte inspiradora e também uma fonte de aprendizado. Ao seguir os preceitos da palavra de Deus, nós poderemos, sem dúvida alguma, semear aquilo que poderá fazer a nossa sociedade ser uma sociedade melhor, vivendo debaixo de valores nobres. Olhando para Deus como modelo, nós aprenderemos a não ter nenhum tipo de favoritismo, de amar a todos de modo justo e equilibrado. Aprenderemos a ser longânimos. Aprenderemos as virtudes e os bons frutos que vêm do exercício da paciência, da esperança por um tempo melhor. Nós poderemos confiar em Deus, que o nosso investimento em justiça na vida dos nossos filhos e na vida daqueles a quem formos chamados a sermos modelos como pais, jamais se perderão pelo caminho, mas elas prosperarão. Atitudes que prosperarão no seu tempo. Nós aprenderemos cada dia mais sobre as boas virtudes do amor e da justiça e o resultado de tudo isso, que é realmente colher vida. Quando nós agimos desta forma, meus irmãos, como pais, quando nós criamos um ambiente dessa magnitude dentro das nossas famílias, da nossa igreja e da nossa sociedade, certamente nós engrossaremos o coro daqueles que, de fato, glorificarão o nome do nosso Deus e, de fato, seremos patrocinadores da vida contra qualquer tipo
de ar, de morte que tente então nos ameaçar. Ao agir como Pai amoroso, nós estaremos sempre em plena comunhão com Deus, em plena aliança com o Senhor, e também estenderemos isso a todos aqueles que participam da nossa vida e da nossa existência. E por fim, a nossa vida, diante desse modelo maior que é Deus, do exercício pleno, fortalecidos pelo Senhor de toda a paternidade, em comunhão com os nossos familiares e com todos os nossos círculos concêntricos de relacionamento, nós poderemos, de fato, ter na pessoa de Deus um modelo maior e colaborar por uma história mais justa, uma história de fidelidade a Deus, uma história que realmente faça a diferença para nós mesmos, como pais, como seres humanos, também para as famílias, para a nossa sociedade, e a fim de que todos vejam em nós a face brilhante de Deus, ao final de todo esse processo. Que essa palavra inspire a sua vida, meu irmão. Que essa palavra inspire as nossas famílias. Que essa palavra inspire a nossa responsabilidade em refletir este caráter bendito do nosso Deus, é o caráter de um Pai justo e amoroso, em toda a riqueza de detalhes, tais quais citados neste belíssimo texto da Palavra de Deus. Caminhe com esse texto, meu irmão. Medite sobre ele dia e noite. Como diria a própria Palavra de Deus, amarre-a nos seus braços, no frontal da sua mente. Caminhe com isso e veja o quanto Deus o honrará. Que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a nossa vida nessa tarefa que não é das mais fáceis, é verdade, mas é uma nobre tarefa, a tarefa de ser pai, porque nós temos o maior de todos os exemplos a seguir para honrar o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.